por mais que muitas vezes, gente, a pessoa dá aula num ministério de igreja, às vezes dá aula para um grupo no bairro, no condomínio, sim, numa ONG, tá tudo bem, mas é aula de balé do mesmo jeito. É aula de dança do mesmo jeito. Não importa o fim, importa o processo. E numa aula de balé, eu posso machucar o meu aluno, se eu não souber o que eu estou fazendo. Por isso que é importante a gente ter uma formação, sim, porque senão a gente corre o risco de machucar o aluno, a gente corre o risco de ter uma aula abaixo, num nível abaixo do que a gente poderia ter como professor, como qualidade de professor. Então, é muito importante que a gente, como professor de dança, e você que está querendo se tornar uma professora, você tenha clareza de que a formação, ela é importante. Ela é muito importante. E aí, vamos entender como que funciona a formação para professor de balé. Na verdade, existe faculdade de dança. Sim, existe curso técnico de dança. Agora mesmo eu estava dando uma olhada num curso técnico de dança, e, cara, a carga horária de dança clássica são 100 horas. 100 horas. O TBD Aurora, que é o meu curso para bailarina iniciante, tem mais que 100 horas. Percebe? Então, quando a gente entra num curso de formação, existem cursos que são voltados para dança, faculdade de dança, técnico em dança, enfim, milhares de cursos que são voltados para dança. Lá você vai aprender sobre dança clássica, mas você vai aprender sobre outras coisas também. Dança moderna, contemporâneo, dança caráter. Sim, por quê? Porque é uma faculdade voltada para dança. Você sai de lá podendo dar aula de tudo isso. Agora, se eu quero realmente ser uma professora de balé, que domina o que está fazendo, que se sente segura dando aula, quando eu não tenho uma formação, como que eu me sinto segura? Né? Como se o aluno me pergunta uma coisa, eu falo, ai meu Deus, será que eu estou respondendo certo? Será que eu estou respondendo errado? Se eu vou ensinar um movimento, será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou ensinando errado? Então, a gente precisa dessa formação, mas existem formações que elas são mais abrangentes. Sim, nada contra, absolutamente nada contra, tem muitos professores muito bons que fizeram formação mais abrangente. Mas, se eu quero mesmo ser uma professora de balé, é importante eu afunilar isso. É importante eu começar a estudar um pouco mais balé. O balé é importante se eu vou ser professora de balé. Faz sentido? Por isso que muitas pessoas fazem curso de capacitação para professores, onde vai fazer, eu quero fazer um curso de capacitação para dar aula para baby. Quero fazer um curso para dar aula para adulto. Sim, e aí a gente vai fazendo vários cursos para a gente ir se desenvolvendo, curso de coreografia, tem vários cursos, né, que a gente pode fazer para a gente ir desenvolvendo a nossa formação. Qual é a grande questão? Então, se eu quero ser professora de dança, se eu quero dar aula de dança hoje, seja balé ou qualquer dança, não existe ainda uma lei que me proíba de fazer isso porque eu não tenho formação. Só que, na sua consciência, você sabe que você não tem formação. E aí, o negócio fica complicado para você na sala de aula, ok? Mas ok, posso ir fazer uma faculdade de dança, posso fazer um curso técnico de dança para ter essa formação, esse reconhecimento, sim? Como também eu posso fazer um curso de capacitação. Como que é isso? É um curso de capacitação reconhecido pelo MEC. Sim, então o MEC foi lá, olhou o curso que eu montei para professores, para formar professores de balé pelo meu método, o método TBD, e o MEC foi lá e reconheceu como um curso reconhecido pelo MEC. Mas, se eu quero ser uma professora de balé, então eu preciso ter a minha formação, que ela vem através de algum órgão que diz que eu posso ser professora, ok? Faculdade de dança, curso técnico, curso de capacitação, o meu curso vai te dar esse reconhecimento. Agora, eu preciso, na hora que eu estiver na sala de aula, o certificado com o selinho do MEC, ele só é como eu posso dizer? É um registro, é só um documento, mas ele não vai te ajudar a dar aula. Faz sentido? Faz sentido, meus amores? Eu ser graduada, isso não é necessariamente o que vai ajudar eu a dar aula. Eu preciso, principalmente falando de balé, eu preciso ter um método.
É importante a gente ter um método. Tem muitas professoras que dão aula de balé com o método livre, né? Ou seja, não tem método. É uma salada mista, pega um pouco de Royal, um pouco de Vaganova, um pouco de cubano, um pouco de... Enfim, e junta tudo aquilo e vira a aula da pessoa. Tá tudo bem. Não existe nenhum órgão que vai verificar isso, que vai... Só que a sua aula, ela poderia ser melhor se você seguisse uma receita. Sim? No curso de capacitação, maestria, eu não ensino Royal, eu não ensino Vaganova, eu não ensino cubano, porque eu não trabalho com esses métodos. Eu trabalho com um método que eu desenvolvi, que se chama TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde eu vou ensinar você, professora, a consciência corporal que você precisa ensinar para o seu aluno, vou ensinar como que você ensina cada um dos movimentos do balé, vou ensinar como que você monta uma aula, desde se a pessoa é mais iniciante, né? Se é uma turma mais iniciante, se é criança, como que a gente monta essa aula, como que eu dou feedback para o meu aluno, sim, que são as correções, né? Aqui a gente não chama de correções, aqui a gente chama de feedback. Como que você monta um espetáculo de dança? Tudo isso tem dentro do curso de formação, maestria. Sim, e lá a gente trabalha com o método TBD. Então, se você é uma professora que na sua escola eles trabalham com Royal, você tem que se formar em Royal, se você quer seguir carreira dentro dessa escola. Ou conversar se eles aceitam outro método. Sim, se lá é Vaganova, você tem que se formar como Vaganova. Você vai ter que ir lá fazer curso. Bolshoi tem curso de Vaganova, online. Sim, então eu preciso primeiro, que método eu quero seguir nas minhas aulas? Ah, não, eu quero seguir um método que seja mais adaptado para a bailarina brasileira, né? O método TBD, eu brinco que é isso. A gente entende que nós brasileiras temos um físico diferente, principalmente adultos, né? Mulheres adultas. E muitas vezes os métodos tradicionais têm alguns padrões de exigência que nós adultas muitas vezes não conseguimos alcançar. E aí gera frustração. Então, o método TBD, ele vem para trabalhar dentro do limite físico, corporal da bailarina, respeitando essa bailarina, ok? Por isso que é um método diferente. Mari, eu posso dar aula criando o meu próprio método? Pode, claro que pode. Você pode estudar e desenvolver seu próprio método, sua própria maneira de ensinar balé. Tem métodos que você vai ter lá, a primeira aula dessa turma tem que ser esses exercícios aqui. A segunda aula são esses, a terceira são esses. A maneira de fazer esse passo aqui é desse jeito aqui. Sim, no TBD a gente não tem isso. A gente tem o que você tem que ensinar para suas alunas no período de 1 ano para uma turma iniciante, por exemplo. Só que eu te ensino a montar as aulas. Para quê? Para que você tenha liberdade para criar as suas aulas. Para que você explore a sua criatividade. A gente, professora, a gente precisa desenvolver a nossa criatividade, porque no final do ano você vai montar coreografia. E aí é um desafio. Sim, eu preciso fazer aulas que sejam envolventes, que atraiam as pessoas que estão naquela sala. Então, eu tenho que olhar para o meu aluno e falar, hoje nós vamos trabalhar tal movimento, porque é esse movimento que esses alunos estão precisando. Então, dentro do TBD, a gente tem essa liberdade, sim. E aí, a gente começa, então, muitas professoras, né, começam dando aula, e com a experiência que tem em sala de aula, né, com a experiência que carregou como bailarina, e vai seguindo a vida ali como professora e tá tudo bem. Mas, se você tiver uma formação, se você tiver uma fonte para entender como que explica a pirueta, como que explica, percebe? Isso é o método TBD. Lá eu vou te ensinar exatamente como você ensina, como você dá o feedback, que preciso ver, se meu aluno está fazendo isso, pode estar acontecendo tal coisa, por isso que ele está errando esse exercício. Isso, é um método mais livre, exatamente.